Boa tarde, pessoal. Como o professor explicou na nossa reunião pelo Meet, a gente vai fazer dessa forma, né? O professor já vai deixar gravado a nossa aula, a explicação do conteúdo, tá? Então, assim você tem a liberdade de assistir o conteúdo, o melhor horário para você, desde que você consiga deixar em dia suas atividades. Então, o conteúdo vai estar ali gravado, explicado, tá? O slide que o professor usar aqui também vai estar disponibilizado para vocês, tá bom? Então, façam isso, anotem no caderno, anote suas dúvidas e entre em contato com o professor, tá beleza? Tá complicado a gente compartilhar a tela, discutir devido aos problemas da internet, não somente a de vocês, mas do professor também, então assim eu achei que é mais fácil. O conteúdo fica disponibilizado, tá gravado, tá? Você pode estar assistindo e anotando suas dúvidas, isso com certeza vai auxiliar no processo de ensino de vocês, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a escravidão no Brasil colonial. A escravidão é algo que a gente sempre conversa na escola, se discute, né? Tenho certeza que já estudamos isso em algum momento aí, mas faz parte novamente do nosso conteúdo e a gente vai aprofundar isso, tá? Então a escravidão no Brasil colonial é um tema simples, bem fácil de compreensão, faz parte da nossa realidade e é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Ao longo de mais de 300 anos, né, precisamente aqui, ó, 1559 até a Lei Áurea, né, em 1888, no dia 13 de maio, os escravos negros foram responsáveis pela produção de boa parte das riquezas no Brasil, no qual milhões de africanos foram tirados de suas terras para uma viagem na qual aproximadamente a metade morria de fome, doenças e maus tratos. Ou já em terras americanas morria o quê? De banzo. Então esse cara ele ficava acorrentado, amontoado, certo? Eram 2 meses de viagens pelo Oceano Atlântico em navios negreiros, também conhecido como os navios tumbeiros, porque realmente era uma tumba que acabava tirando a vida dessas pessoas. Então, se ele conseguisse suportar a fome, a doença, os maus tratos, aqui na América ele acabava falecendo de banzo, que era uma tristeza profunda, uma depressão, uma saudade da sua terra natal, da sua liberdade, dos seus familiares, da vida que eles tinham na África. Então essa era a realidade desse negro, a realidade desses africanos que foram obrigados, né, por mais de 300 anos, viver sobre essas condições. Na próxima imagem aqui, ó, vocês conseguem observar como que era um navio negreiro, né, um navio tombeiro, as separações em que essas pessoas eram colocadas. Então a superlotação fazia parte desse contexto, porque eles eram tratados como mercadorias e se alguns morressem durante a viagem, então se tivesse estoque sobrando era bem mais fácil. Até aqui vocês percebem, ó, que é colocado moleques e machos adultos para ver como esse negro era tratado, né? Não era tratado como um homem, um ser humano, e sim objeto de troca, objeto de comércio, um animal. É triste, mas era a realidade do contexto, é a realidade em que esses negros foram sujeitos na história do nosso país. Haviam 3 tipos de escravidão: a escravidão por raça, por dívida e por guerra. Como o professor já falou em outras vezes, a escravidão não foi algo inventado pelo europeu, tá? Já acontecia na África. O europeu só viu uma oportunidade de negócio, porque sabia que aquele escravo que entrasse em guerra e acabasse perdendo para os seus oponentes se tornavam escravo daqueles que vencessem. Então assim ele começou a apoiar um lado europeu e comprar esses derrotados como escravos e trazer para trabalhar nas suas colônias, principalmente no nosso país. Esse comércio que vai durar por muito tempo, ele era o comércio triangular, tá? E fazia parte do contexto das grandes navegações da época. O que era o comércio triangular?
O europeu levava alguns produtos para a África, vendia lá, já na volta trazia alguns africanos, deixava no nosso país. Do nosso país levava açúcar de novo para a Europa, tá? Então esse era o comércio triangular, fazia parte dessa época das grandes navegações, fazia parte da história da humanidade, e o negro era visto como mercadoria, uma espécie de cravo, noz moscada, uma pimenta, um aguardente, e era assim que funcionava. É triste, mas é a verdade. O trabalho escravo indígena foi usado sobretudo na exploração do pau-brasil, já que, em primeiro, o trabalho nos engenhos de açúcar era muito diferente daquele que os indígenas estavam acostumados, e, segundo, ao governo português interessava mais que os indígenas continuassem a se dedicar à coleta das riquezas naturais da terra, como o pau-brasil. Então, o indígena, também conhecido como negro da terra, ele ficou restrito à coleta natural e à busca do pau-brasil, também levando em consideração que o negro, por ser tratado como uma especiaria, era algo caro. Então, quem praticava esse comércio lucrava muito, então, bem melhor deixar o indígena cuidando das questões naturais, da coleta natural, e trazer o africano trabalhar no serviço braçal, pesado, nos engenhos, na produção da cana-de-açúcar, né? Depois no café. Tá? Não porque o indígena fosse preguiçoso, mas sim porque o negro lucrava, né, muito mais, dava muito mais lucro para aqueles que praticavam a escravidão e o comércio. O tráfico de africanos, né, dos escravos, foi durante séculos uma das atividades mais lucrativas do comércio internacional, com a África sendo duramente disputada pelas principais potências da Europa. Então, em geografia, possivelmente vocês vão rever, né, se já não foi visto isso, a questão do imperialismo, do neocolonialismo, a invasão europeu, como que a África foi dividida segundo os critérios do europeu. Então, a África, o continente africano, a gente tem que saber, quando a gente fala África, estamos nos referindo à África do Sul, país, mas ao continente, um continente gigante. Ele foi dividido como se fosse uma fatia de bolo pelo europeu, justamente pelas suas riquezas, pela mão de obra, por tudo isso. Então, o negro era tratado como uma mercadoria cara, e quem praticasse esse tipo de comércio lucrava muito no período. Na África, esses escravos eles eram adquiridos por traficantes a preços baixos e revendidos a preços altos na América. Muitas vezes tínhamos ali o açúcar, o tabaco, né? Na história do nosso país, por exemplo, ali na Bahia se plantava muito fumo, justamente para trocar na África por esses negros. Se usava também aguardente. A gente pode citar ali tecidos, cavalos, armas. O que você imaginar servia de moeda de troca, o escambo, né? Era troca. Então toma aqui um cavalo, me dá alguns negros e assim por diante. Então quando chegava na América, na nossa colônia, esses escravos eram colocados em mercados para ficar à venda, eles eram expostos como que se fossem mercadorias realmente. Quem já foi numa feira de exposição, né, de animais, você consegue ver muito isso. Você vê lá o gado, o boi, os cavalos para ser vendidos, né? Fica tudo em exposição. E assim era com os negros. Não era nada diferente. Então, quando esses negros chegavam no nosso país ali, eles eram separados dos seus familiares, mães tinham filhos que eram vendidos separados para não ter aglomeração da própria família, para eles não ficar conversando na sua própria língua. Então eles eram tratados realmente como mercadorias, eram macho, fêmea, eram comprar um macho para cruzar com uma fêmea. Era triste, mas era assim que funcionava esse mercado. O negro era uma especiaria. Então, os principais grupos que vieram para o nosso país aqui, ó, da África, eram os bantus, que podíamos subdividir em Angola, congoleses, né, os moçambiques, e os sudaneses, que vieram ali de Guiné, da Nigéria, da Costa do Ouro, que hoje é a Costa do Marfim, que também eram subdivididos em Yorubás, Jejes, Fantiarrantes. Então, eram povos
distintos, né? Desculpa, distintos. Eram povos que pensavam de forma diferente, tinham culturas diferentes, eram povos que viviam em liberdade e de repente estavam ali obrigados a trabalhar numa terra distante, sem saber o que estava acontecendo, sendo castigados, violentados, tá? Então isso aqui era o percurso, ó. Aqui é o Oceano Atlântico e principalmente de onde vieram esses africanos para trabalhar no nosso país, principalmente Recife, Salvador, Rio de Janeiro. O professor já falou para vocês, né, que lá no período Brasil Colônia, a camada negra de escravos superava a população branca no Rio de Janeiro. Essa era a verdadeira história do nosso país. Então esses escravos começaram a trabalhar ao raiar do sol, só paravam quando escureciam, basicamente 20 horas de trabalho. Seu principal alimento era a mandioca, um pedaço de rapadura, um pouquinho de cachaça. Então eles viviam trabalhando vigiados por capatazes e feitores que, na maioria das vezes, eram os próprios negros, certo? Esses capitães do mato também, eles recebiam certa quantia por cada escravo capturado, porque se ele, sendo negro, por exemplo, esses capitães do mato, conseguia recuperar, compreender melhor como que, para onde é que iria esse negro, como que seria a fuga dele, por onde percorreria, para onde iria, como que ele pensaria, e assim ele recebia também um valor para cada negro que ele conseguisse devolver, aquele que fugisse. Então, os principais castigos físicos para esse negro era o tronco, era o bacalhau, o viramundo, a gargalheira, mas podemos citar aqui também, né, a mutilação, a queimadura, o estrupo. Tá? Então os escravos ficavam presos, apanhavam de chicote de couro cru, seus ferimentos eram salgados para ainda sentir mais dor, instrumentos de ferro que prendiam suas mãos e pés, colar de ferro com várias hastes. Ó. Aqui era como é que depois de 20 horas trabalhando o dia inteiro, se alimentando mal, dormindo mal, comendo mal, aqui era a senzala, um lugar em que eles ficavam aprisionados até outro dia de trabalho. Então aqui a gente tem uma gargalheira, tá vendo? Principalmente para aqueles negros que já tinham tentado fugir ou fugido alguma vez, isso aqui era o que mais usavam, esse colar aqui, ó, e eram por muito tempo. Os conflitos culturais que a gente pode citar também, porque as principais mudanças culturais impostas aos escravos negros africanos eram. Então esse cara, além de atravessar o Oceano Atlântico, ele foi obrigado a adaptar a questão da alimentação, né? O que eles comiam, o que o Senhor lhes dava, o resto de alimentos. Alimentos que não supriam suas necessidades, as roupas, né, que eram panos grossos de algodão, foram obrigados a aprender a língua local, né, no caso nosso aqui o português, eles tiveram seu nome mudado, foram obrigados a deixar sua religião de lado e adotar o catolicismo. Então é dessa religião que vai surgir o sincretismo religioso. Ao mesmo tempo que eles se ajoelhavam e adoravam certa imagem, na mentalidade eles estavam adorando um deus africano. Por isso que a gente tem muito isso ainda no candomblé, nesses terreiros, né? Você vai nessas casas que praticam essa religião africana, você vai ver a mesma imagem que você vê em algumas igrejas, vão estar lá, na mesma forma, mas eles adoram um deus diferente. É a mesma imagem, mas um deus diferente. Porque isso é o sincretismo religioso. Então, a maior forma de resistência nesse período aqui foram os quilombos, e o mais famoso dele foi o que? O quilombo dos Palmares, do Zumbi, que chegou a ter mais de 20, 30 mil pessoas, certo? Lutou, resistiu no século XVII contra o sistema, mas, como sabemos, Zumbi acabou sendo morto lá no dia 20 de novembro de 1695. Foi morto por Domingos Jorge Velho, um bandeirante muito famoso. A gente já trabalhou também isso em sala de aula. É visto como um herói nacional. Lembra que o professor já falou que eles não se vestiam assim, né? Mas a imagem era vendida assim. Eram pessoas que conheciam a mata, extremamente violento, né? E é tratado como um herói nacional. Então, para o Zumbi, para a questão negra, só valeu o dia da consciência negra mesmo. Mas a luta começa ali
e percorre até os dias de hoje. O movimento negro está ali, eles buscam igualdade e reparação pelo que foi feito lá atrás. Foram mais de 300 anos, né, de escravidão. Então, dentro do movimento abolicionista na história do nosso país, porque sabíamos que uma hora o negro teria que ser liberto, porque a liberdade é para todos, já diz, né, a Declaração dos Direitos Humanos. Então a gente tem ali a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, que ele proibiu o tráfico de escravos no Brasil. Algumas leis têm engraçado, né, pessoal? Essa primeira aqui, por exemplo, ele proíbe o tráfico de escravos, mas a fiscalização era branda e o tráfico entre províncias continuou. Quando decai a produção da cana-de-açúcar, os senhores de escravos começam a vender seus escravos por preços bem maiores para os senhores do café, né, lá do Sudeste. Então a gente também tem a Lei do Ventre Livre de 1871, determinava que os filhos de mulheres escravas nascidos a partir dessa data seriam livres, mas eles continuariam na condição de propriedade do senhor até 21 anos. Nasceu livre, mas até os 21 era propriedade do seu senhor. Se quisesse ser libertado com 8 anos, ganhava uma indenização, mas a maioria preferia ficar com o escravo até os 21 anos. Então, que liberdade que é essa? Tínhamos também a Lei do Sexagenário de 1885. Declarava livres os escravos com mais de 60 anos de idade. Nossa, que maravilha! Tá, mas o cara tinha que ficar mais 3 anos trabalhando como indenização e não podia ir embora da província onde ele morava. Tá. Qual escravo se alimentando daquela forma, vivendo daquele jeito, trabalhando 20 horas por dia, chegava a 60 anos de idade? Complicado, né, pessoal? Mas eram as leis. Até se chegar a Lei Áurea de 1888, né, do dia 13 de maio, declarava extinta a escravidão no Brasil. Maravilha, que legal. Mas o que aconteceu com esse africano? Ele foi preparado para o mercado de trabalho porque ele teve que disputar após essa libertação o mercado de trabalho com o europeu. O europeu que já vinha preparado, sabia trabalhar em alguns setores, e no mesmo momento que o negro foi liberto, mas não foi preparado para viver em sociedade, para trabalhar em nada. O que vai acontecer com esse negro? Será que isso explica a desigualdade social e racial que a gente tem no nosso país? Então são essas questões que precisamos analisar. São essas questões que vocês irão analisar a partir de agora. Tá bom? O professor vai deixar postado esse breve vídeo para vocês ali, tá? O material, o slide que eu usei, vocês também vão receber lá no aplicativo um material bem legal para leitura e algumas atividades. Então, façam a leitura, se precisar reveja de novo o slide, faça suas anotações, vá arrumando seu caderno, põe lá disciplina de história, Brasil colônia, escravidão. Faça as anotações como se estivesse em sala de aula, que vai ficar mais fácil para depois quando a gente voltar. Tá bom? Então, no demais é isso. Se cuidem e se qualquer dúvida acontecer, entre em contato com o professor, que o professor vai estar ajudando vocês, tá bom? No que for preciso. São tempos difíceis, mas exige de nós humanos uma adaptação, né? Plasticidade é a capacidade de se adaptar e é isso que a gente está fazendo, tá bom? Então, tchau!